Pessoal, dando continuidade aqui, agora a gente vai ver um tipo de distribuição onde a gente organiza os dados. Tá? O que a gente viu no nosso primeiro vídeo? Que nós temos dois tipos de dados, os qualitativos e os quantitativos. Vamos focar nos quantitativos. Dentro dos quantitativos a gente tem os dados discretos e contínuos, perfeito? Indiferente se o dado é discreto ou contínuo, existe um tipo de distribuição que é muito utilizado na estatística, que é chamado de distribuição de frequências, que é uma forma de você organizar melhor os seus dados. Porque para e pensa o seguinte, você fez uma pesquisa estatística, você foi lá, mediu seus dados, você retirou os resultados bonitinho, porém você tem uma quantidade enorme de dados. Tá? Você tem lá 1000 dados, 100 dados, 30 dados já é muito, feito? Como é que você vai organizar esses dados? Existem inúmeras formas de você organizar dados. Você pode colocar em ordem, você pode especificar uma ordem sua para escrever os dados e por aí vai. Porém, existe uma certa forma que é muito difundida na estatística, que é as chamadas distribuições de frequência. Que é o que você vai fazer? Você vai montar intervalos dentro dos seus dados e vai contar quantos dados estão dentro daquele intervalo. Basicamente é isso. É só você pensar, seus dados, eles têm um valor mínimo e um valor máximo. Se eles são dados variáveis, tá? E também, por mais que não seja variável, se foi tudo igual, você pode falar, meus dados foram todos os mesmos resultados, ótimo. Porém, se os dados variáveis, eles vão ter um valor maior e um valor menor, que é o comumente que acontece. Então, você vai especificar esses dados em intervalos e vai contar quanto deles estão ali dentro daquele intervalo. E aí você tem uma representação bem melhor para os seus dados, perfeito? Vamos ver como é que a gente constrói, então, essa distribuição de frequências. Lembrando o seguinte, o gráfico da distribuição de frequência, você também vai estudar naquele guia prático. Então, aqui eu vou focar em explicar como que se monta a distribuição de frequência. O gráfico da distribuição de frequência, que é o histograma, presta atenção, que é o histograma, vocês vão estudar naquele guia prático para análise gráfica, perfeito? Além disso, na semana que vem, vocês também vão ter um exercício específico só para construção de histogramas. Porém, na nossa aula de hoje, eu vou explicar como que você cria o histograma, perfeito? E eu vou explicar como que você cria ele utilizando algumas ferramentas do Excel. Então, eu vou mostrar a forma matemática, no cálculo, como é que a gente constrói ele, perfeito? Na aula da semana que vem e junto com aquele guia prático também, vocês vão estudar como que vocês podem fazer o gráfico. Então, vamos à distribuição de frequência. Então, distribuição de frequências e seus gráficos. Então, a distribuição de frequência é uma tabela que mostra classes ou intervalos das entradas de dados com uma contagem do número de entradas em cada classe. Então, separa seus dados em intervalos. Separou em intervalos? Conta quantos dados estão presentes em cada classe. A frequência, normalmente a gente vai escrever como F minúsculo, de uma classe é o número de entrada de dados em uma classe. Então, aqui do lado direito, eu trago uma representação bem simples do que é uma distribuição de frequência. Esse aqui seria o caso mais simples possível. Você só abriu as classes e contou quantos elementos tem lá dentro. Então, observem as classes. Quem são as classes? A primeira vai de 1 até 6. Isso aqui são os resultados dos seus dados. Então, quantos resultados da sua análise tiveram valores entre 1, incluindo 1, preste atenção, incluindo 1, e 6, excluindo 6. Tá? Foram 3. Vai para a segunda classe. A segunda classe é entre 6 e 11. Então, o que ela representa? Quantos dados eu medi que tem valores entre 6, incluindo 6, e 11, excluindo 11? 9. E assim sucessivamente. Você pode observar duas coisas primeiro. Esse símbolozinho que está aqui no meio, tá? Ele representa que o intervalo é fechado na esquerda e aberto na direita. Então, você vai contar os elementos incluindo o da primeiro elemento e excluindo o segundo elemento. Já começa por aí. Segundo, todas as classes têm o mesmo intervalo. Então, se você observar, de 1 até 6, 5. 6 até 11, 5. 11 até 16, 5. Não é usual na estatística você representar dados com classes
com amplitude diferentes, tá? Eu vou explicar aqui a amplitude, mas não, a gente normalmente não representa. Pode acontecer? Pode, mas normalmente a gente não representa, tá? Então, você tem aqui a contagem que está em cada classe. Vamos às nomenclaturas que a gente utiliza para distribuição de frequência. Então, o primeiro elemento de cada classe a gente chama de limite inferior da classe. Então, primeiro elemento de cada classe, limite inferior da classe. Esse símbolo que está aqui dentro, ele não tem nome, mas ele representa o quê? Intervalo fechado na esquerda e aberto na direita. Então, você inclui o primeiro, exclui o segundo. Tranquilo? Distância entre os elementos ou o comprimento do intervalo, a gente chama de amplitude da classe. Então, a amplitude da classe é o extremo, a diferença entre os extremos. Tá? Então, por exemplo, no caso da quarta classe, é 21 menos 16, que é igual a 5. Mas é aquilo que eu falei, a amplitude da classe é a mesma para todas as classes. Não é comum você ter distribuições de frequências com amplitudes de classes diferentes. Pode acontecer? Pode acontecer, mas isso é um caso separado. Perfeito? O nome que a gente dá para o elemento superior de cada classe é limite superior da classe. Perfeito? O número de dados, normalmente a gente representa como n minúsculo, tá? E ele representa a soma de todas as frequências. Então, observa aqui, ó, você tem cada uma das frequências da classe. Se você somar todas as frequências, você vai ter o número total de dados. Perfeito? E por fim, a gente tem mais uma nomenclatura, que é o número de classes. Que é quantas classes você tem. Então, nesse problema aqui, você tem 6 classes. Então, 6 é um número de classes. Vamos lá. Para você fazer distribuição de frequência, o que primeiro você tem que ter? Seus dados. Tem seus dados? Uma coisa você já tem. O número de dados total. Foi você que mediu, esse número você sabe. Perfeito. Que outro número você sabe? Quem vai ser o primeiro que está aqui? Ó? Por quê? Você pode pegar o menor número, tá? Porque você inclui ele na conta. Então, escolhe o menor número. Perfeito. Você tem o menor número. Tem o número de classes. Tem o maior número. Tá? O que falta descobrir é quantas classes você vai colocar. Por quê? Sabendo quantas classes você vai colocar, você consegue descobrir a amplitude da classe e assim contar quanto é a frequência de cada classe, perfeito? Agora, o número de classes é muito pessoal do estatístico. Então vai a critério do estatístico. Só que algumas regras têm que ser estabelecidas para não virar, né? Daqui um Deus dará, qualquer um faz qualquer coisa. Primeira coisa, não existe amplitude zero. Tá? Não tem como você fazer um intervalo onde você vai contar onde a sua amplitude é zero. Então, a primeira coisa já é isso. Então, tome cuidado, tá? Para a sua amplitude não ser zero. Segundo lugar, não é usual você ter frequência nula naquele intervalo. Eu estou falando que não é usual. Não estou falando que não pode acontecer. Pode acontecer de você ir lá e medir uma frequência. Você fez a distribuição de frequência, porém teve valores que forem zero. Tá? Evita. Tá? Então, evita isso. Então, você, por exemplo, você decidiu lá, eu vou usar 6 classes. Beleza, fez 6 classes, vai lá e faz a distribuição de frequência. Deu 0, tenta usar 5 classes. Tenta usar 7 classes. Perfeito? Para verificar se você consegue não ter frequências nulas. Se não for viável, deixa com frequência nula. Mas é que eu já vou adiantar. Nos meus exercícios, nos meus exemplos, e em tudo que eu for te pedir para fazer, não faça distribuição com frequência nula. De novo, em tudo que eu pedir para que vocês façam distribuição de frequência, não faça distribuição de frequência com frequência nula. Feito? Não faça. Tá. Partindo do pressuposto que você já montou as classes e já montou as frequências, existem outras informações que é muito útil para o seu problema, tá? Então a gente vai aumentar o número de dados, de resultados que a gente tem. Então, ó, outros elementos estatísticos que podem aparecer na tabela de distribuição de frequência são, ó, a frequência relativa. O que é a frequência relativa? É a frequência daquela classe dividido pela frequência total. Quantos elementos? Seria a proporção, tá? A proporção que aquela classe tem dentro do total, né? Seria uma medida de importância daquela classe. Aquela classe é a mais importante dos dados. Então, por exemplo, se você olha para essa distribuição de frequência, você sabe, ó, a quarta classe é a mais importante.
pois ela tem 12 dos 36 elementos, ou seja, 1/3 dos elementos estão dentro dessa classe. Frequência percentual. É simples. Pega a frequência relativa, multiplica por 100%. É você ter a frequência em porcentagem. Perfeito? Frequência relativa acumulada. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai fazer a frequência e você vai ter a frequência acumulada também. O que é a frequência acumulada? Na primeira classe é 3, mas a partir da primeira classe você vai somando as frequências anteriores. Então a frequência acumulada na segunda classe seria 9 mais 3, 12. A frequência acumulada até a terceira classe seria 12 mais 6, 18. A frequência acumulada até a quarta classe seria 12 mais 18, ou seja, 30. E assim sucessivamente. Então a frequência acumulada você vai contando as outras classes também. A frequência relativa acumulada é simples. Pega a frequência acumulada e divide pelo total, sem sofrimento. Perfeito? E você tem a frequência percentual acumulada também, que é essa que está aqui. Tá? Então, sem muito sofrimento, são esses os valores mais importantes de frequência. E vai existir um outro dado que ele já é fácil da gente fazer, é o chamado ponto médio da classe. Como vocês sabem, ponto médio é o valor que está exatamente no meio. Como é que vocês vão calcular ele? Simples. Soma os limites inferior com superior e divide por 2. Esse resultado aqui ele vai ser mais importante mais à frente, mas ele já é muito útil que vocês o reconheçam agora. Beleza? Então, esses são os valores mais usuais que vocês vão encontrar. Então, de novo, a montagem da distribuição de frequência ela é muito pessoal sua. Porém, existem algumas metodologias que são feitas para você simplificar. Vou te dar um exemplo. Lembra que eu falei que o número de classes ele é pessoal seu? A única coisa que você tem que fazer é tomar cuidado para a sua classe não ter amplitude zero e nem ter frequências nulas. Então tá, se você já seguir essas duas condições, você já pode colocar o número de classe que você quiser. Porém, existe um fator que é o número de dados. Se você tiver muitos dados e fazer poucas classes, pode ser que as suas frequências vão ser muito grandes, tá? E você quase que não vai ter diferença nenhuma entre as classes. Então, se o número de dados forem muito grandes e a amplitude entre esses dados for maior ainda, é usual que você consiga separar ou coloque mais classes. Então, existem várias fórmulas na estatística que tentam quantificar ou forçar o número de classes. Porém, uma dessas fórmulas ela é mais utilizada, tá? É chamada de fórmula de Sturges. A gente vai colocar ela. Porém, para poder ter mais um cenário um pouco mais correto, coerente, eu fiz aqui uma metodologia simples para que vocês possam fazer qualquer distribuição de frequência. Tá? Então, o primeiro passo é coleta seus dados. Acho que esse daqui não tem o que falar, né? Vai lá no seu problema, pegue todos os dados possíveis. Vai lá no seu experimento, colete todos os dados do experimento. Esse é o primeiro caso. Quando você faz isso, é de se esperar que os seus dados estejam aleatórios. Então, eles vão estar em qualquer ordem. Você foi lá, primeira medida, segunda medida, terceira medida, e só foi escrevendo os valores. Você não colocou em ordem. Perfeito? Como segundo passo, você tem que colocar eles em ordem. Tá? Então, monte o que a gente chama de rol dos dados. O que é o rol dos dados? É você colocar em ordem os seus dados. Seja crescente, seja decrescente. Não interessa. Só coloque em ordem. Porém, é óbvio que a gente tende a sempre especificar um tipo de ordem. Então, o rol mais comum é o rol crescente. Então, do menor para o maior. Mas nada impede você fazer um rol decrescente. Só faça um rol. Coloque os dados em ordem. Depois de dados os dados em ordem, determine o número de classes. E é aqui que entra a parte do estatístico ou a fórmula. Se você não quiser utilizar a fórmula, não precisa. Basta você escolhe o número de classes e continua. Só que se a sua frequência for nula, ou se por um acaso a sua amplitude de classe for nula, você vai ter que alterar isso daqui. Perfeito? Um bom pontapé inicial é aquilo que eu falei, é utilizar a fórmula de Sturges. Lembrando que isso aqui não é uma fórmula matemática pronta, então pode ser que você use a fórmula de Sturges e esteja frequência zero. Você vai ter que voltar aqui e alterar. A fórmula de Sturges é uma fórmula baseada no número de elementos que você tem. Então, como é que ela é dada? Então, como é que você vai descobrir o número de classes K? Você vai fazer a seguinte fórmula. 1 mais 3,22 vezes o logaritmo de n.
É essa a fórmula. Não tem como explicar de onde que veio isso. Veio do matemático estatístico, tá? Você fez esse cálculo, vai dar possivelmente um valor irracional, já que logaritmo aqui é logaritmo na base 10, tá? A não ser que isso aqui seja um múltiplo de 10, vai ser muito raro isso aqui dar um valor não decimal, tá? Desculpa, não irracional. Então, é bem provável que esse número aqui seja irracional. Se ele for irracional, o que você vai fazer? Você vai pegar, então, a parte antes da vírgula, né, a parte inteira do número, e a mantissa, que é a parte decimal, o restante. O que você vai fazer? Você vai olhar para o primeiro valor que está aqui, ó. Para o primeiro valor, o primeiro elemento que você tem. Ou seja, você vai pegar esse número irracional e vai aproximar ele até ter um número decimal com uma única casa decimal. Você tem que aproximar, você tem que arredondar. Arredondou, tem uma única casa decimal, você vai olhar o valor do B. Se ele for maior ou igual a 5, é comum você somar 1 no valor que está aqui na frente e considerar isso como número de classe. Exemplo. Depois de aproximar, você encontrou 5,6. 5,6, 6 é maior do que 5, então soma 1 aqui, então vai ser 6. O número de classe é 6. Perfeito? Se fosse 5,4, já não vou somar 1, porque é menor do que 5, então manter o próprio número. Se fosse 5,4, eu vou considerar 5 classes. Existem livros que, indiferente de qual é a mantissa, qual é a parte decimal, eles consideram somente a parte inteira do número. Você pode fazer assim? Pode, não há restrição, é aquilo que eu falei. Porém, o mais comum é que você siga a fórmula. Então, deu um número decimal ou irracional, arredonda-o para uma única casa decimal e analisa essa casa decimal. Maior ou igual a 5, soma 1 na parte inteira. Não é, continua com o mesmo valor. Determinado número de classe, aí o restante é de boa. Determine a amplitude total dos dados, que é o valor máximo menos o mínimo. Isso aqui é fácil, pois você já colocou em roll seus dados. Você já tem quem é o menor, quem é o maior. Depois, com a amplitude total, que é o intervalo que separa esses dois, determine a amplitude de classe, fazendo a amplitude total dividido pelo número de classes, perfeito? E aqui tomem cuidado com arredondamento, tá? Você tem que arredondar o valor, mas quando você arredondar, tome cuidado para não faltar elemento, tá? E também para não ter frequência nula. E aí que eu já dou uma dica. Tem certas vezes que você vai fazer isso daqui e você faz seguindo todo o processo. Aí a amplitude de classe cai que o último elemento aqui, ó, é exatamente igual ao seu elemento máximo. Ou seja, aqui deu 31 e seu elemento máximo é 31. Você não pode usar essa amplitude de classe, porque senão você não vai conseguir contar o 31. Então o que você tem que fazer? Varia um pouco na sua amplitude de classe. A minha dica é soma 0,5. Se somar 0,5, você vai conseguir incluir esse valor e pronto, fechou. Tá? Então você já... Quer dizer, você tem que somar 0,5 e fazer de novo a distribuição. Tem que tomar cuidado para não ter frequência nula, tá? Mas normalmente resolve o problema, tá? Feita a amplitude de classe, faça os intervalos e complete a tabela com os dados significativos. Perfeito? Então essa receitinha que você tem que seguir para montar distribuições de frequência, tá? Aí que ele pede um exercício que ele fala, faça a tabela de distribuição de frequência para os dados do exemplo 1. Se eu voltar no exemplo 1, é aquele exemplo dos conectores, tá, de nylon do engenheiro, onde ele tinha uma população de 5.000 conectores, ele selecionou 20 desses conectores, tá, e ele quer que agora você organize esses 20 dados em forma de distribuição de frequência. Então vamos fazer isso. Para eu poder responder isso aqui de forma rápida e eu acho que muito mais didática, eu vou utilizar o Excel. Você poderia fazer a mesma coisa no Google Sheets, tá? Seria basicamente a mesma ideia. Mas lembrando que vocês, como aluno do IF, vocês têm acesso ao Microsoft Office Online 365. Então, vocês têm acesso ao Excel Online. Vocês poderiam fazer a mesma coisa que eu vou fazer utilizando o Excel. Perfeito? Então, vamos resolver o problema. Então, gente, ó, o que eu fiz aqui? Eu, então, peguei lá os dados dos meus conectores, tá? E eu fiz essa planilha aqui para poder nos auxiliar na resposta. Então, tá ela aqui bonitinha. Então, o que eu já fiz aqui para adiantar nosso processo? Coloquei os dados aqui. Se vocês observarem aqui os dados da forma que eu coloquei, eu simplesmente fui contando eles de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, fui lá, 11.3, 12, 14.7, 13.3. Você pode observar que são os 4 primeiros aqui. Então, fui colocando, ó, de 4 em 4, perfeito? Até dar os 20 dados. Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz, perfeito?
Com isso aqui em mãos, a gente tem que montar a distribuição de frequência. Observa que aqui ainda a gente não tem nada na distribuição de frequência. A única coisa que eu fiz foi, e aqui eu já montei como vai ser a nossa distribuição de frequência. Só lembrando, ó, limite inferior, limite superior, frequência dos intervalos, frequência das classes, frequência relativa, percentual, acumulada, relativa acumulada, percentual acumulada, ponto médio da classe. Perfeito? Primeira coisa que a gente precisa para poder montar isso daqui é fazer o seguinte, o rol. Então o que a gente tem que fazer? Colocar esses dados aqui em ordem. Aí você vai fazer então na mão? Olha, é uma possibilidade. Você vai olhando aqui, contando bonitinho e vai colocando aqui quem são eles. Mas lembra que são 20 dados, perfeito? Não é uma coisa tão simples assim. Então lembra que o Excel é uma ferramenta robusta o suficiente para colocar dados em ordem. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar nossos dados, Ctrl C, e vamos dar um copiar aqui, ó, Ctrl V, tá? Perfeito, copiei os dados. Por que eu fiz isso? É para não mudar os dados aqui da forma original. Então, para colocar em ordem, é fácil, gente. Ó. Seleciona todos os dados. Procurem no de vocês aqui, ó, classificar e filtrar. Classificar e filtrar, no menu aqui. Clicou aqui, ó, classificar do menor para o maior, classificar do maior para o menor. Como eu falei, a gente utiliza normalmente o rol crescente. Então, do menor para o maior. Olha lá que maravilha. Colocou todos os dados. Quem é o meu menor? 11.3. Quem é o meu maior? 14.7. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aqui na frequência de classe, ó, e vamos colocar, 11.3 é o menor, então 11.3 começa sendo o limite inferior da classe. Perfeito? Tá. Número de dados. Foram analisados 20 dados. Perfeito? Isso daqui não tem para onde correr. Número de classes. Lembra, o que a gente vai utilizar no número de classe? A fórmula de Sturges. Perfeito? Então, utilizando a forma de Sturges, vocês vão fazer no Excel o seguinte. Igual 1 mais 3.22 vezes logaritmo na base 10. Presta atenção que tem duas funções log aqui, ó. Logaritmo sem nada, tá? Você vai ter que especificar uma base. Você tem que falar, a base é tal. Se você colocar log de 10, ele já fala, é o log na base 10. E se você lembrar da forma de estudo, é o logaritmo na base 10. Perfeito? Então, ó, selecionada essa função, eu vou dar um tab no Excel para selecionar ela. Então, dado um tab, ele selecionou a função, log de 10. Aqui eu vou colocar o número de elementos. Não escreve 20. Clica aqui, ó. Por que eu vou clicar na célula? Porque se eu aumentar o número de elementos, basta eu modificar aqui. Eu não preciso mudar essa fórmula. Então, selecionado o número de elementos, eu vou fechar o parênteses aqui da fórmula e vou dar um Enter. Lembra daquilo que eu falei? Que vai dar normalmente um número irracional? Olha lá, deu um número irracional. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, vai aproximar esse número para uma única casa decimal. Então, você vai selecionar o valor e vai vir aqui, ó, na parte de número, no menu número, e vai vir aqui nessa célulazinha que está aqui, ó, desculpa de cá, diminuir casas decimais. Então, vai diminuindo até chegar em apenas uma. Chegou em apenas uma, olha esse valor que está de cá, 2. Não é menor que 5? Se é menor que 5, o que você vai usar? 5 classes. Perfeito? Então, a gente já sabe, eu vou utilizar exatamente 5 classes. Tá? Então, ó, deixa eu copiar esse valor que está de cá para cá. E aqui eu só tenho que corrigir aqui, ó, que é F4. Perfeito. E eu vou tirar aqui não 5.2, eu vou deixar 5. Então, 5 é o meu número de classes, perfeito? Tá lá. Se você quiser... Não, deixa assim, tá? Para não haver confusão. Amplitude total. O que é amplitude total? É o mais fácil. Valor máximo menos o mínimo. Então, pega o valor máximo, 14.7. Subtrai o valor mínimo, 11.3. Dá um Enter. Então, a amplitude total foi 3.4. Então, a amplitude dos seus dados é 3.4 libras, que é a força de remoção. Por que eu fiz com fórmulas? Simples, porque se eu mudar qualquer dado aqui dentro, eu mudo ele aqui. Então, só por exemplo, ó, vamos supor que aconteça de você mudar os dados e você mude o último aqui, ó, ou no rol aqui. Né? Em vez de ser 14.7, você foi lá e viu que é 16. Ó. Mudou aqui, já muda automaticamente aqui, perfeito? Então, é por isso que é comum a gente colocar utilizando as fórmulas, tá? E a amplitude da classe, quanto que vai ser? Você vai fazer a amplitude total dividido pelo número de classes. Perfeito? 0,68. É aquilo que eu falo. É provável que a amplitude da classe ela seja um número decimal.
Aí a aproximação é que você que vai escolher, tá? Como a aproximação é você que vai escolher, fica a critério se você vai deixar 2 casas ou apenas uma casa. Por simplicidade, eu vou deixar uma única casa, tá? 0,7. Mas lembrem-se, se você fizer com 0,7, deu frequência nula ou deu classe muito pequena, muda isso daqui, tá? Você tem que mudar isso daqui. Perfeito? Então, vamos lá. Com a amplitude da classe, agora fica fácil a gente montar as classes. Por quê? É só você somar. Então, presta atenção. A primeira coisa que a gente sabe vão ser 5 classes. Então, já deixa eu fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu colocar aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Como é que vai ser o limite superior, então? Vai ser o limite inferior mais a amplitude da classe. Perfeito? Primeira coisa. 12. Quem que é o valor que vai estar de cá? Vai ser o valor que está do lado de cá. Então, Enter. Agora, os próximos que vão aparecer aqui e aqui, eu não preciso fazer na mão, não. Eu posso selecionar a célula. Tá vendo que apareceu aqui, ó, uma haste de arrastar? Tá? Uma haste de seleção. Ó, observa seu mouse como que ele tá. Ele é um maisinho, bem gordo, tá vendo? Branco. Quando você clica aqui, ele muda e fica preto. Você pode clicar com o botão esquerdo e arrastar. O que ele vai fazer? Ele vai copiar o valor que está aqui. Só que aí você vai parar e falar, mas professor, primeiro aqui ficou 12 e aqui ficou 0. Não deveria, já que daqui não tem nada, não deveria ter dado 0,7? Deveria. Sabe o que está errado? Quando a gente colocou aqui, ó, F13, a gente não especificou para ele, ao arrastar, que ele tem que fixar nessa classe. Observe que quando ele veio para baixo, observe essa primeira. Ela selecionou essa classe aqui. Quando ele desceu, olha qual que ele selecionou, a de baixo. Porque eu desci uma célula para cá, uma linha para baixo, ele entendeu, opa, peraí, o valor que estava aqui era esse daqui, se ele desceu uma para cá, eu vou descer uma para cá também, para não mudar. Então a gente tem que contar para o Excel que ele tem que travar a célula. Como é que a gente faz isso? Tecla F4 no teclado. Então vem aqui, ó, vamos lá. Igual, seleciona o limite inferior, mais, clicar aqui e vai pedir para o Excel, trava esse valor para mim. Para travar, você vai apertar o F4 uma vez. Apertou o F4 uma vez, observa que apareceu cifrão antes da letra e cifrão antes do número. O que o Excel está fazendo? Ele está travando aquela célula em específico. Se você apertar o F4 mais uma vez, observa que o cifrão saiu da letra e permaneceu no número. O que ele está fazendo aqui? Ele está travando a linha, mas ele permite que você mude a coluna. Então, se eu deixar essa fórmula e arrastar para a direita, ele vai mudar aqui e vai fazer para K13. Aí ele muda uma coluna. Se você apertar F4 mais uma vez, agora ele trava a letra e libera o número. Então, aqui ele trava a coluna, mas permite que você mude a linha. Tá? Então, se eu mudasse a linha daqui para baixo, seria F14. Tá? Mas não é isso que eu quero. Então, aperta o F4 até ficar com 2 cifrões. E aí dá um Enter. Agora sim, você pode pegar e selecionar. Observa lá, ó. Ele não mudou em todas as células. Tá F13, tá vendo? Perfeito? Então é isso que ele travou. Agora, do lado de cá, não tem que travar nada. Porque esse valor não é esse que está aqui em cima. Então basta clicar aqui e arrastar. Perfeito? Eu não preciso fazer isso manualmente. Então tá aí. Então essas daqui são as nossas frequências. Perfeito? Então o que a gente agora tem que fazer? Contar. Então vamos lá. Vamos contar de 11.3 até 12. Então seleciona aqui, ó, 11.3 até 12, excluindo 12. Então tem 3 elementos aqui. A minha frequência é 3. De 12 até 12.7, então contando 12, ó, eu vou ter 6 elementos. Entre 12.7 e 13.3, então eu vou ter 4 elementos. Elementos aqui, perfeito? Entre 13.3 e 14 vai dar 5. E por fim, de 14 até 14.7 dá 2. Ó, observa, sem frequências nulas, perfeito. Tá? Qual que é a frequência total? A frequência total seria se somar isso daqui. Como é que a gente faz soma? Fórmula soma no Excel. Então, ó, digita soma, dá um tab para ele somar. Seleciona todo mundo que você quer somar. Perfeito? Dá um Enter. Olha lá, 20 dados. Perfeito? Então, 20 dados é o meu total.
Quem que é a frequência relativa? É simples, é só você lembrar. É a frequência dividido pelo total. Então, ó, igual frequência dividido pelo total. Como é essa fórmula? Eu vou querer repetir ela, porque eu vou querer arrastar ela para baixo para ela completar as outras. A frequência total não pode mudar, sempre vai ser 20. Então, eu vou travar a célula. F4. Travei o número total. Dou um Enter, 0.15. Agora eu clico e arrasto. Perfeito? Frequência percentual. É simples. É você ter os dados de cá. Então, eu vou realmente pegar eles aqui e copiar, tá? É você ter eles só que em porcentagem. Então, ó, clica aqui no símbolo de porcentagem. Fechou. Perfeito? Ó, tá em porcentagem. Tranquilo? Então, de novo, peguei isso daqui, copiei, colei de cá, cliquei no símbolo de porcentagem. Automaticamente ele já me dá em porcentagem aquele valor. Tá? Frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? É você ir somando classe a classe. Como é que a gente vai fazer? A frequência acumulada da primeira classe é ela mesma. Não tem o que mudar. Porém, a partir daqui para baixo, o que você vai ter? É a frequência da classe mais a frequência acumulada anterior. Porque até a segunda classe eu tenho 3 mais 6, então eu vou ter 9 elementos. Perfeito? E dou um Enter. Agora, basta eu clicar aqui e arrastar. Ele completa o restante. Tá? Então, de novo, ó, esse elemento é quem? É o elemento da classe mais a frequência acumulada anterior. Tá? Quem que vai ser o próximo? É essa classe mais a frequência anterior. Quem que vai ser o próximo? Essa classe mais a frequência anterior. E assim continua. Quem que é a frequência relativa acumulada? Simples, é a frequência acumulada, então, ó, igual frequência acumulada dividido pela frequência total. Trava a frequência total, porque você vai arrastar isso aqui para baixo. Fechou aqui? Arrasta. Tá lá, 1. Qual que é a frequência percentual acumulada? Pega isso daqui, copia para cá, coloca em... Ah, só um detalhe. Vocês vão ver o porquê que deu problema aqui, ó. Eu copiei, eu não posso copiar não. Foi burrice minha. Não copia não, dá um igual. Igual a esse daqui. Não teve problema. Já estava em porcentagem, fica em porcentagem, tá? Então essa daqui é a frequência relativa. Então observa, ó, até a terceira classe. Então, ó, quando você chegou na terceira classe, ou seja, até 13.3, você tem 65% dos seus conectores. Então, ó, só dar um exemplo aqui de como você analisaria esses dados. Suponha que a força máxima dos conectores lá, ela não poderia, a força máxima de remoção, ela tem que ser maior que, por exemplo, vamos supor, ela tem que ser maior do que 12. Maior do que 12. Ó, maior do que 12 é todo mundo que está aqui para baixo. Tá? Então, só tira esses 3 que estão aqui em cima. Tá? Ou seja, você tira só 15% dos dados. Tirando só 15% dos dados, então você vai ter 100 menos 15, você tem 85% dos conectores dentro das normas de projeto. Perfeito? E aí vai embora. E aí você pode fazer a análise que você precisar. Tá? Ponto médio da classe. Esse aqui é fácil. Basta pegar e fazer a média dos limites da classe. Então, pega o menor mais o maior e aqui divide por 2. Tá? Então, 11.64. Fique arrasta. Perfeito? Se você quiser escrever tudo com apenas uma única classe, não tem problema, tá? Então, 11.6, 12.3 e por aí vai. Esse daqui é o ponto médio da classe. Perfeito? Então, gente, ó, a distribuição de frequência está pronta, tá? As análises agora fica a cargo de você. Então, a depender do tipo de problema, você que vai escrever, as análises vai fazer. Então, por exemplo, aquele primeiro ponto que eu já falei, ó, se o conector, para ele ser bom, ele tem que ter uma força de remoção maior do que 12, então você tem que 85% dos conectores na sua amostra satisfizeram o projeto. Então, é bem provável que todos dos 5.000, eles vão satisfazer também o projeto, tá? Com apenas alguns tendo falhado no projeto. E assim vai. Então, aqui, a análise ela agora é pessoal, porque vai do que você quer extrair dos dados. Perfeito? Lá nos exercícios, vai ter uma questão em específico que é para você... Eu vou te dar uma tabela e você vai ter que montar pedaços da tabela. Tá? Eu já vou te dar a parte da tabela, você tem que montar o restante dela. Vocês vão utilizar um processo reverso do que eu acabei de fazer para cá. Tá? Então, faça como exercício outras distribuições. Utilize esse processo que eu utilizei aqui no Excel para montar ela. Perfeito? Então, gente, ó, nossa aula é isso.
Lembrando que lá no guia de estudos tem sobre agora os gráficos, que vocês vão ter que estudar. Então leia os gráficos, leia o que eles representam, tá? Faça os gráficos, estude esse guia para a gente poder fazer nossa provinha sobre gráficos. Perfeito? Então, gente, ó, fechei aqui a semana até a semana que vem. Abraço.